Há um provérbio chinês que diz que toda crise traz consigo uma oportunidade. Infelizmente, a gente sabe que o mercado literário brasileiro não é lá o mais lucrativo de todos. É preciso muita criatividade e empenho para encontrar as oportunidades. Por isso, o nosso tema de hoje são as editoras independentes. E quem está aqui no estúdio para falar desse assunto com a gente é a editora e publisher Flávia Iriarte. Tudo bem, Flavícia? Tudo ótimo, Que prazer te receber aqui. Prazer todo meu. A gente, não dá nem pra gente fingir, a gente já se conhece, a gente se admira, espero. Eu te admiro muito, pelo menos. Com certeza. E eu lembro que a gente se conheceu até na época em que eu nem era autor publicado ainda. E você também estava semeando a ideia de abrir uma editora. Exatamente. Como é que você enxerga a editora pequena nessa lógica do mercado literário? Como é que funciona uma editora pequena? Pois é, né? Eu estava vendo aí você falar sobre editora independente. Costuma muito ter essa associação entre editora independente e editora pequena, como se elas fossem sinônimos, né? E eu tenho um pouco de implicância com esse termo, editora independente. Sempre questionei um pouco isso, porque, assim, independente de quê, né? Toda editora, seja ela pequena ou grande, depende de alguma coisa, né? Depende que haja uma demanda que gere para ela uma receita que seja maior do que as despesas para que ela possa sobreviver no mercado, certo? Então, seja essa dependência de editais que comprem livros em grande quantidade, seja de emplacar um best-seller, ou seja, como no caso de grande parte das editoras pequenas, né, fazer um pacto com o autor para que ele financie parte dos livros ou que assegure a venda de uma tiragem mínima, mas ela é sempre dependente de alguma coisa, de um modelo que ela... De distribuição, de marketing também, né? Com certeza. Isso principalmente no caso... É uma empresa. Resumo da ópera. Resumo da ópera é uma empresa. Então, assim, acho que as pessoas têm muita tendência de idealizar a editora pequena, né? Como se fosse quase uma instituição filantrópica que está aí para poder batalhar e fazer literatura nacional vingar, porque tudo está contra isso. E não é bem assim que funciona. É um mercado e ela é uma empresa também. Mas tem uma certa vocação, ou seja, se a ideia fosse simplesmente ganhar dinheiro, você provavelmente teria feito outra coisa, né? Sem dúvida. Ou seja, abrir uma editora também tem... Você, como pessoa, tem um interesse em descobrir gente nova, em falar de literatura. Como é que é isso? Assim, é a minha paixão, né? Quando eu fundei o 8,5, eu pensei, olha, a única coisa que eu conseguiria fazer seria alguma coisa relacionada à literatura, né? Então, a 8,5 foi fundado quando? Foi em 2010. E como veio a ideia? Eu tinha terminado a faculdade, estava sem saber o que ia fazer da vida, tinha feito jornalismo e cinema, tinha percebido que não queria trabalhar com aquilo. Mas o que eu gosto realmente, que me dá tesão fazer? Literatura. Então, mas assim, vou me oferecer para uma editora, não me formei em letras, não tenho experiência, ninguém vai me querer. Então, eu vou abrir a minha, né? Conheci escritores, amigos escritores que escreviam super bem, mas que não eram contemplados, né? Não tinham sido abraçados pelo mercado das grandes editoras. Assim, vou montar... Pessoas boas, com bom texto, cujo trabalho eu acreditava. Então, surgiu o 8,5. E esse que você está segurando foi o primeiro projeto da 8,5, a antologia de contos do Plástico Bolha. É um jornal da PUC, né? Que nesse então existia já há 5 anos e que tinha publicado muita gente legal, inclusive escritores que hoje são consagrados, como Paulo Henriques Brito, Tatiana Salim Levi. Aí tem o Gregório do Vivier, Alice Santana. Então, galera boa aqui mesmo, realmente. Tem uma galera boa. Então, assim, um amigo meu na época, o Augusto Guimarães, me sugeriu, por que você não publica o Plástico Bolha, né? Dessa maneira, você já vai criando uma rede de contatos. E aí, eu achei ótima ideia, propus ao editor, né, o Lucas Viriato, ele gostou também, ele estava com esse projeto de publicar o livro e fechamos essa parceria. E vocês, as editoras pequenas, sobrevivem muito através de antologia, né? Ou seja... Porque a antologia é uma boa maneira de você pegar um retrato do que está sendo feito de qualidade nesse momento, ou não? Eu não diria que a gente sobrevive... Financeiramente, não, mas... Não, assim, financeiramente a antologia até costuma ser interessante porque você junta um número grande de autores e aí cada autor, enfim, tem sua rede de relações, vai comprar aquele livro e tal, então acaba sendo um projeto, assim, relativamente mais lucrativo que os outros, pensando nos parâmetros de uma editora pequena, né? Mas eu acho que é, sobretudo, legal para você mapear, né? Você sondar o que as pessoas estão produzindo em termos de literatura. Então, no começo do 8,5, todo ano a gente fazia, no final do ano, abria
né, pensava num tema e abria para o público para que eles enviassem textos sobre aquilo. E muitos autores, como por exemplo César Cardoso, que está aqui, né, com o Urubus em Círculos cada vez mais próximos, que é o segundo livro que a gente publica dele, surgiu nesse contexto. A gente abriu uma antologia e ele mandou um texto. E daí escreve um romance e publica também pela... Exatamente. Pela 8 e meia. Vira autor da casa. Vira autor da casa. Aliás, como é que funciona essa... Você costuma dizer que o escritor com o editor não é um contrato que vocês fazem, é uma parceria, né? Ou seja, é uma carreira que vocês têm que pensar juntos, né? Sem dúvida, é uma parceria, assim. Sobretudo, porque assim, eu realmente acho que a relação ideal seria o autor entrar com o trabalho intelectual, que não é pouca coisa, né? Geralmente, você é escritor, né? Pensa quanto tempo que a gente não passa escrevendo um livro, 1 ano, 2 anos, 3, dependendo. Então, o correto seria o autor entrar com um trabalho intelectual e depois a editora entrar com o trabalho de vender os livros, né? Mas a grande questão é que esse trabalho da editora não é simplesmente, né, antes fosse distribuir e vender e divulgar os livros. É realmente criar a demanda pelos livros. E aí a gente entra no grande problema, que é a falta de leitores no Brasil, né? Então, a gente tá no mercado que ele é um tanto anômalo, na verdade, né? Que a demanda por aquilo pelo produto que a gente vende, não supre a produção, né? Exatamente. E aí você tem um déficit. Um déficit, por isso que aí você depende do governo para poder pagar, depende do autor para poder financiar o seu projeto. Mas aí você pensou, então, numa comunidade, que é o Carreira Literária, que, de algum modo, fomenta a formação de leitores e de escritores. Fala um pouco, por favor, sobre o Carreira Literária. Então, o Carreira Literária surgiu justamente no contexto de quem estava à frente de uma editora pequena já há alguns anos. E eu percebia, né, a gente recebia dezenas de e-mails por mês de pessoas, né, que se diziam que diziam querer publicar seus livros, querer seguir a carreira de escritor, mas que eu via que elas tinham uma abordagem muito ingênua, né? Oi, tudo bem? Que a sua editora está aberta para recebendo originais, tem um livro, escrevo desde os 12 anos, tem um livro que eu acho que tem tudo para ser um best-seller e tal. Então, assim, eu percebi pela abordagem dessas pessoas que elas tinham uma visão muito ingênua. E não profissional. Não enxergam como um mercado. Exatamente. Tem uma coisa muito... uma abordagem muito pessoal. E a própria visão delas de escrita era muito crua, muito intuitiva ainda, né? Então, eu falei assim, bom, tem uma demanda tão grande, acho que nunca a gente viu tanta gente querendo ser escritora como a gente tem hoje. Eu falei assim, por que não criar uma comunidade para orientar, de certa maneira, essas pessoas? Então, o Carreira Literária é uma comunidade virtual, né, voltada para escritores. Quem quiser entrar nessa comunidade, como faz? É só procurar lá, carreiraliteraria.com, tem ali um link Faça Parte, a pessoa vai se inscrever lá e passar a receber regularmente nossos mailings. A gente faz webinário, palestras online, falando sobre o mercado editorial. Oferece cursos. Oferece cursos sobre escrita criativa, inserção no mercado editorial. A gente foi falar com outros empreendedores do mercado editorial para saber se num mercado tão difícil como esse tem espaço para todo mundo. Vamos ver? A Bibliomundi é uma espécie de distribuidora para livros digitais. Então, como isso funciona? Nós recebemos o conteúdo de nossos autores autônomos ou das nossas editoras e nós distribuímos esse conteúdo para lojas no mundo inteiro, sejam aqui no Brasil ou na Holanda, Japão, enfim. Mundo inteiro. Como é que as editoras pequenas conseguem sobreviver enquanto que as grandes estão tendo um pouco mais de dificuldade? Uma empresa muito grande, ela não consegue se pivotar com tanta facilidade, porque tem toda uma estrutura fixa, que ela tem uma certa dificuldade de ir atrás de outras estratégias ou até outros títulos. Umas pequenas você consegue ter mais maleabilidade. Existe muito espaço ainda para que novas editoras possam aparecer. Acho que a gente não está competindo com nenhuma editora, nem com as grandes, muito menos com as outras pequenas. A Patois foi criada há 7 anos atrás, a gente está com 6 anos de editora, mas ela foi criada há 7 anos atrás. Nosso objetivo principal é publicar autores e autoras estreantes, mas não só, a gente quer investir, dar uma chance mesmo da editora acreditar no trabalho de alguém. A Patois funciona independente de outros movimentos. A gente tem aqui o Patuscada, que é um bar-livraria. Ele complementa esse trabalho da Patois, mas é um bar-livraria que também recebe outras editoras para lançamentos. A gente sabe que é difícil encontrar leitores, então eu costumo falar que esses leitores vão aparecendo em camadas. A primeira camada de todo autor são amigos mais próximos e família.
A segunda camada desse autor vai ser outros escritores, então ele começa a vender para pessoas que estão interessadas por outras pessoas que estão produzindo literatura. E acho que a terceira e mais difícil é encontrar o público que não tenha nenhuma relação com a literatura, quer dizer, não tem nenhuma relação com você. Alguém que simplesmente leu o seu poema num blog e por algum motivo gostou e quer comprar e adquirir esse livro. Tem alguns escritores que têm essa visão ideal de que basta eu ficar na minha casa, escrever um livro, né, terminar o livro, mandar para a editora, o editor vai desesperadamente querer o meu original, como se fosse realmente a grande obra do século. E mais, o autor acredita um pouco que agora todo o trabalho é da editora. E me parece que é importante, principalmente numa editora pequena, ser um autor que seja mais ativo, participativo. A gente procura os escritores que sejam mais engajados, que tenham uma preocupação em divulgar o seu livro, como, por exemplo, aqui é o caso do André Tin, que está sempre se expondo, sempre preocupado em formar o público dele, participando de eventos, de palestras, mantendo uma relação com os leitores dele no Facebook. Então, assim, isso é esperado hoje do escritor. E eu acho o projeto gráfico da editora é muito bonito. Tá bonito, né? Ou seja, tem todo um cuidado também de apresentar um bom produto e, por isso, dá certo, né? Esse Larva aqui da Verena Cavalcante, que também é uma autora, é estreante. Esse é o primeiro livro dela. Esse é o primeiro livro dela. Gente, é um livraço. Tem até uma frase minha de horror. Eu adorei esse livro. É um livro maravilhoso. Larva, indicadíssimo. Do Léo Villaforte também. É o primeiro romance Muita gente dele. legal que você publica, né? Felizmente. E como é que funciona essa seleção de Essa curadoria? De autores? Enfim, é totalmente subjetiva, né? Como eu sempre digo. No final das contas, é aquilo que eu gosto. Claro que a gente tem uma proposta de abarcar também esses formatos que a editora, que o mercado tradicional das grandes editoras, digamos, não privilegia, né? Como a poesia, o conto, a crônica, a novela, até o romance mais experimental, que o mercado das grandes editoras tende a privilegiar o romance por razões óbvias, né? Financeiras. Financeiras, porque é aquilo que é mais fácil de ser consumido, de ser vendido para fora, nas feiras literárias, internacionais. Então, a gente tem essa preocupação em atender essa demanda que também existe, né? De escritores que estão produzindo poesia. O Eduardo Lacerda, por exemplo, de São Paulo, da Patuá, publica 95% do catálogo dele é poesia. E ele, inclusive, tem emplacado vários prêmios literários publicando poesia. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Se você tem um canal, um blog, algum projeto que incentive a leitura, entre em contato com a nossa produção através da página aqui embaixo e manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai ter prazer em mostrar. Eu volto depois do intervalo. O Eu Leio Livros é um projeto focado em literatura de todos os gêneros, usando as redes sociais para fomentar o meu amor por livros. Eu sou ator e roteirista e entrei nesse mundo dos booktubers simplesmente porque eu amo livros. E eu tento misturar as informações sobre os livros com humor, que é uma coisa que está inerente à minha pessoa. Não adianta eu sou assim, tipo ser gordo. Sou assim, não tem como mudar. Eu acho que eu deveria ter colocado um pôster do Rafael Montes aqui, ou então eu colocava aqui assim no vilarejo. Por que eu fui emprestar o jantar secreto? Eu busco, com Eu Leio Livros, a possibilidade de poder levar as pessoas da periferia da Baixada Fluminense, começando pela minha cidade, Nova Iguaçu, a possibilidade deles adquirirem livros, de lerem mais, de fazer rodas de conversação sobre livros, porque falta isso aqui. Então, por enquanto, eu utilizo o poder das redes sociais para fazer as pessoas se interessarem pela leitura. E se eu tenho a possibilidade de conseguir fazer uma pessoa que nunca leu livro nenhum na vida a conseguir ler uma belezinha dessas, por que eu vou deixar essa oportunidade passar? Olha o livro do Rafael. Que coincidência. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conhecer mais o meu trabalho, meu canal é www.youtube.com/euleiolivros. E o meu blog é www.euleiolivros.com.br. Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje são as editoras independentes. Mas antes da gente continuar o papo com a Flávia Iriarte, vamos às dicas literárias da Cate Navarro.
Um grupo de autores do Recife participou de uma oficina literária organizada pelo escritor e jornalista Ney Anderson. Ali, produziram textos que pudessem ajudar outros escritores a escrever seus próprios livros. Primeiro, os textos foram publicados no site Angústia Criadora e depois neste livro aqui. Escrever ficção não é bicho-papão. Os autores são pernambucanos: Cícero Belmar, Cleiton Cabral, Fernando Farias, Jerusa Leal, Lúcia Moura e Raimundo de Moraes. São dicas que eles dão para quem quer começar a escrever, principalmente para o escritor iniciante. E como seria a publicação? Eles dizem o seguinte: no início da carreira, muitos escritores que hoje são referência pagaram do próprio bolso os custos dos seus primeiros livros. Manuel Bandeira e Drummond fizeram isso. Euclides da Cunha e Rubem Fonseca também. É preciso ter muita lucidez ao pensar que, de cara, alguma editora vai publicar um escritor iniciante. Por outro lado, alguns segmentos estão sempre procurando novos autores. Podem ser os segmentos das editoras independentes ou qualquer outro. O importante é lembrar que escrever ficção não é bicho-papão. Flávia, a gente está vivendo um momento interessante de revalorização, eu acho, do pequeno produtor, da coisa artesanal, né? Você tem isso nas cervejas, por exemplo, e eu acho que tem nos livros também. Ou seja, o leitor que gosta de boa literatura também se interessa por escapar da seleção das grandes editoras e vai fuçar o que as editoras pequenas estão fazendo. Você não sente um pouco isso? Sinto. Eu acho que é natural que num mundo assim de capitalismo avançado, que as relações estão cada vez mais impessoais, virtualizadas, a gente tem um pouco essa demanda latente pela relação corpo a corpo, mais próxima, que eu acho que a editora pequena, pelos motivos óbvios, tende a oferecer, né? Então, assim, e eu vejo muito isso no Carreira Literária, né? Que é esse meu outro projeto. Muitas vezes os autores que chegam pedindo avaliação dos seus textos, que fazem os nossos cursos, às vezes muito mais do que uma avaliação técnica do texto, eles estão querendo afeto, estão querendo que você comente o texto deles, que certamente tem muito a ver com eles. Então, acho que existe essa demanda, sim. E eu acho que o crescimento das pequenas editoras, além de uma razão de mercado, também tem um pouco a ver com isso. Como é que funciona a relação do Carreira com a 8,5? Ou seja, é comum que autores do Carreira... entre para 8,5. Com certeza, assim, o Carreira Literária ele tem servido como uma grande ferramenta de prospecção de autores, né? Atualmente eu tenho mais de 20 mil autores, mais de 20 mil escritores inscritos no Carreira Literária, que fazem nossos cursos, assistem às nossas palestras. Então, eu acabo conhecendo o trabalho de muita gente, né? É uma ferramenta incrível para mapear a produção do Brasil, né? Em diferentes lugares e escapar desse eixo privilegiado que é o eixo Rio-São Paulo. Eu conheço gente do Acre, de Rondônia, do Sul. Então, assim... Isso é muito interessante. Sem falar nisso, né? Porque a gente conhece os escritores do eixo Rio-São Paulo, aí tem os escritores fortes lá do Sul, né? Exatamente. Publicados pelas grandes editoras. Eu fico pensando, quem é o grande escritor da Amazônia, do Acre? Exatamente. Que existe, Existe. E tem bons escritores. O Carreira Literária tem um pouco me mostrado isso. Então, eu já publiquei vários escritores que chegaram pelo Carreira Literária na 8,5. Existe aquela ideia de que o livro da editora pequena é aquele que é recusado pela editora grande. A gente foi conversar com outros empreendedores para ver o que eles têm a dizer. Livros de editoras pequenas não necessariamente são livros que as editoras grandes recusaram, sabe? Existem editoras que são editoras de nicho. Então, as editoras grandes não vão nunca correr atrás daquele livro, por mais que seja o livro mais importante daquela área. Então, isso eu diria que é uma grande inverdade. Mas isso também pode ser em casos de gênero, sabe? Existem editoras pequenas que são específicas naquele gênero e acabam sendo líderes naquele nicho. E editoras grandes que tentam atirar para todos os lados acabam não conseguindo investir nesses livros muito específicos. O meu papel não é publicar todo mundo. O meu papel é publicar aquilo que eu acho interessante, com todo o direito ao risco de deixar de publicar alguém muito bom. Ao mesmo tempo, eu não posso virar um editor de uma editora
que quer só publicar gente segura. Se eu ficar republicando todo mundo, eu não publico mais ninguém novo, jovem, que chegou agora. Então, acho que o grande desafio é esse, é mesclar quem já tem uma segurança, e é uma literatura que eu gosto, que eu já li, e também dar chance para o novo, né? Para aquilo que está chegando e não tem segurança nenhuma. Se dá ou não dá prejuízo financeiro, isso a gente vai descobrir só muitos anos depois, porque um livro bom, ele não para de vender no primeiro mês. Acho que um livro bacana, um livro de um autor que é escritor realmente, que ele ama a literatura que ele está trabalhando, ele vai trabalhar aquilo todos os dias. Um bom livro nunca pode morrer no catálogo. Ele nunca morre, ele está sempre vivo no nosso catálogo. Muito legal esse comentário do Eduardo, né? Porque eu acho que é essencial que o editor tenha essa sede de descobrir o novo, né? Com certeza. Isso que ele falou é muito verdade mesmo, né? Do livro que consegue se manter, se perpetuar, se manter vivo no catálogo depois de um mês depois do lançamento. A maior parte dos livros, ele acaba morrendo pouco depois do lançamento. Mas aquele escritor que está realmente preocupado em manter uma carreira, em divulgar aquele livro, enfim, colocar aquele livro em diálogo com os outros livros que estão saindo, ele está sempre vivo. Passam 2 anos e o livro ainda está vendendo. Ele batalha pelo que ele publicou e ainda escreve o próximo. E aí, assim, ele mantém uma... Exatamente, uma onda, carreira. né? Uma onda de trabalho. Agora, a 8,5 especificamente, ela funciona. Você disse que recebe originais. E só para a gente explicar para as pessoas que não estão no mercado, mas querem entrar, você tem a publicação digital, né, que você joga na Amazon ou, enfim, outras plataformas em que você é publicado. Você tem a autopublicação física, certo, que é diferente do que a 8,5 faz. A 8,5 tem uma curadoria editorial, tem uma linha editorial. E tem um projeto gráfico, né? Aí você tem as editoras, algumas cobram para publicar um valor. Muita gente vem me perguntar isso, assim, Rafael, a editora tal me cobrou 10 mil para publicar o livro. Outras fazem uma espécie de parceria. Como é que é a 8,5, em geral, pelo menos? A gente não cobra para publicar o livro, mas a gente pede ao autor que ele assegure uma cota mínima, né? Que em geral é de 80 exemplares. É mínima mesmo. É só aquilo que a gente precisa para cobrir os nossos custos. Só pedir para os amigos e a família prestigiar. Exatamente. Aí alguns autores reclamam. Aí eu pergunto a ele, se você não acha que o seu livro vai vender 80 exemplares, por que você acha que ele deve ser publicado, né? Acho que é uma pergunta justa. Justíssimo. Então, a gente está ali investindo, pagando um espaço, pagando funcionários, revisor, capa, mantendo toda uma estrutura, investindo. Por que também não ter esse investimento da parte do autor? Afinal, ele não é um nome conhecido que vai me assegurar milhões de vendas, né? Você tem já certeza disso. Pode ser que seja um grande fracasso ou um razoável sucesso, mas não é um livro que salva uma editora pequena. Isso, não. E assim, um razoável sucesso numa editora pequena não é um sucesso numa editora grande, né? A gente está falando de um sucesso, um livro que vai vender 500 exemplares, né? E é um sucesso, um livro que vende 500 exemplares. Dentro de uma pequena editora, um livro que vende 500 exemplares. Num país que a gente lê tão pouco, né, infelizmente. Espero que o Trilha de Letras traga novos leitores. Com certeza. E que os leitores busquem a 8,5, que tem livros incríveis. Falando em livros incríveis da 8,5, temos Todo Homem Naufraga. Você conhece essa autora, não? Quem é essa autora? Pois é, Rafael. A autora, ela fica meio de lado, porque a editora precisa atuar mais. Tá aqui, Flávia Iriarte, a autora. Como é que foi isso? Esse livro eu publiquei tem 4 anos, né? Eu também escrevo, além de editar, mas hoje em dia... E foi assim que a gente se conheceu? Foi assim que a gente se conheceu, mas a verdade é que a minha vida de escritora, ela está muito engavetada por enquanto, né? Porque eu trabalho como editora, como coordenadora do Carreira Literária e me toma a maior parte do tempo. Entendi, mas você já está pensando num próximo, não? Eu estou escrevendo um romance, mas já tem 3 anos que eu estou escrevendo esse romance, né? Vamos ver, uma hora ele fica pronto. Agora, você com a experiência que você tem da 8,5, como é que você enxerga o futuro do mercado e como torná-lo mais lucrativo para todo mundo, para as grandes editoras? Porque eu sou publicado por uma grande editora e conheço editores das principais editoras do país e quando converso com eles, a maioria diz, o mercado está em crise, está um problema, é difícil sobreviver, tal. Aí você vai para o pessoal do digital, você tem o Carlos da Publish News, que entende muito de mercado, aí você vai conversar, e o mercado digital também
Ah, não vingou, parece que vai, mas não vai, e então também é problemático. A editora pequena, idem. Ou seja, não é lucrativo para ninguém. Quem está ganhando nessa história, ou como fazer que todo mundo ganhe, né? Quando o mercado editorial não esteve em crise? Eu acho que essa que é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E a única solução para isso é a formação de leitores. Não tem outro caminho, né? E a gente o quê? Vai esperar o Estado suprir isso? Não, né? Olha a crise política que a gente está vivendo. Então, não vai. Então, acho que tem que partir mais do que nunca de pequenos e médios empreendedores que tenham projetos. E tem muita coisa nesse sentido, né? Os grupos de leitura, clubes de leitura têm cada vez proliferado legais, mais, né? realmente. Inclusive, a gente se conheceu no clube da leitura ali do ex-Baratos da Ribeiro. Então, eu acho que esses espaços são fundamentais e são os únicos que vão formar a demanda pelos livros, né? Para que a gente não fique dependendo de edital do governo, de financiamento, de que o autor financie o seu próprio livro. É só formando leitores. Gerando público. Gerando público. Então, a conclusão que chegamos aqui é que quem quer ser escritor pode procurar as pequenas editoras, inclusive a 8,5. Mas mais importante de tudo, ao final desse programa, é que a pessoa desliga a televisão e vai fazer o quê? Ler um livro. E vai ler um livro, com certeza. Indique livros por aí, né? Assim, um pouquinho na internet, um pouquinho na televisão, um pouquinho no livro. Exatamente. Né? Sem dúvida. Então, leiamos. Flávia, muito obrigado pelo papo. Foi ótimo que você continue publicando boa literatura brasileira, descobrindo novos autores pra gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo e espero vocês aqui na semana que vem. Trilha o Caminho da Literatura, passa aqui pela TV Brasil. Até lá!